Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos chegando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa família, ao nosso barquinho, nosso espaço de reflexão, nosso espaço de autoconhecimento, de aperfeiçoamento. É um momento em que a gente se une para olhar para nós, livre de culpa, né? Com as lupas aí da humildade, do crescimento de Jesus. Então sejam todos bem-vindos, aqueles que se predispõem a isso em mais uma noite, né? Boa noite, Alessandra. Boa noite, Fabiola, Valquíria, Raquel. Boa noite, Tânia, Helena, Danda Silveira, Beth. Boa noite, Rica, Glade. Boa noite, Adriana, Larissa, Érica, Gisele. Boa noite, Marcela, Ziza, Rô. Boa noite, Cleonice. Todo mundo sejam muito bem-vindos. Tá legal o som para vocês aí, pessoal? Boa noite, Érica. Boa noite, Suzana, Noemi. Quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Recebam o nosso abraço. Boa noite, queridos. Aline, sempre em prece pela Melinda. Boa noite, Virgínia, querida. Boa noite, Rita. O Theo tá bem. Tá um pouquinho agitado hoje, mas é assim mesmo. Boa noite, Dulce, Célia. Boa noite a todos, queridos. Que alegria, viu? Poder ter vocês aqui. Boa noite, Gabi. Cortei o cabelo. Tá muito calor. Precisando cortar o cabelo, né? Boa noite, Rô. Onde posso já comprar o convite da palestra do dia 25? No site da Quero 2, né? Para quem é de fora de Franca, para quem é dentro de Franca, pode ir lá na Idefran, tá bom? Boa noite, Renato. Oração pelo seu irmão Kennedy. Vamos sempre juntos aqui, né? Nas orações, nas vibrações. Tá legal aí o som para vocês, pessoal? Hoje eu mudei um pouquinho o cenário, né? Boa noite para a irmã da Suzana, a Neuza. Beijo para você, Neuza. Mudei um pouquinho o cenário, gente, porque eu mudei o lugar aqui de fazer as lives, que tá muito calor, né? Ribeirão tá um forno, Franca também, querida. Mas, vocês estão sentindo falta do quadrinho? Não precisa ficar com saudade dele, não. Tá aqui, ó. Jesus sempre tá aqui, ó. Do ladinho, ó. Tá vendo? O quadrinho tá aqui. Tá aqui do lado. Mas é porque, realmente... onde eu faço as lives não tem ar, né? E aqui no escritório tem. Então, acabei passando para cá. Mas é isso aí, meus queridos. Hoje a gente tem um tema muito difícil de ser falado, difícil de ouvir, mas muito necessário, né? É um tema que nos foi soprado, né? Sempre, às vezes, a gente tem essas intuições, esses encaminhamentos, esses acasos que aparecem. Então, o de hoje é um tema que requer coragem, né? Coragem de olhar para dentro, coragem de compreender algumas coisas, de desconstruir outras, algumas expectativas, né? Algumas projeções. Mas eu sei que juntos a gente vai crescer muito nessa live de hoje. Muito, né? Então eu espero de coração que a gente possa se conectar aí de corpo e de alma para as lições que vão ser contadas hoje, tá bom? Vamos lá, gente? Vamos começar? Então, para a gente começar a nossa live de hoje, que é uma live que vai mexer muito conosco, eu separei uma música que eu acho que eu nunca cantei aqui para vocês, né? Mas é uma música, assim, que me marcou muito, né? Uma música de uma compositora chamada Flaira Ferro, que ela se chama Me Curar de Mim, né? E é a proposta de lives, das nossas lives, né? E a proposta desta live de hoje, né? Um olhar de cura sobre mim, sobre as pessoas que me cercam, né? Nem sempre é fácil olhar para nós, nem sempre é fácil assumir as nossas sombras, mas é sempre necessário, né? Se a gente não se olha por inteiro,
Como é que a gente consegue consertar o que precisa ser consertado, né? Então vamos lá, meus queridos. Então vou pedir para a gente agora acalmar nosso coração, acalmar aí o nosso pensamento, né? E isso, Raquel, eu cantei no nosso encontro do Fraternidade. É essa mesmo, né? É uma música linda. Então, vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos. Eu quero muito que vocês pensem nessa música enquanto ela se passa, na letra dela, porque é um presente para você que está buscando se olhar, para você que já se cansou, não pela culpa, mas por entender que você merece uma nova versão, mas que para que seja construída essa nova versão, eu preciso de abrir algumas gavetas, de assumir algumas fraquezas. Então, eu preciso, sobretudo, me curar de mim. E que nessa noite de hoje, uma vez mais tendo o nosso médico Jesus no leme do barco do autoconhecimento, a gente possa nos curar um pouquinho mais de nós mesmos. Feche teus olhos, abre teu coração e sinta com a tua alma. Sua maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo e o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,70 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra encher-me do que importa, preciso me esvaziar. Minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. E dói, dói, dói me expor assim. E dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que esta cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim.
Só sei que busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. É isso aí, meus queridos. É isso aí. Dói, dói, dói me expor assim. Dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem de enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito que eu vou me curar de mim? Não é? Então aqui é um espaço de cura, né? É um espaço de enfrentamento. É um espaço de olhar para si mesmo, às vezes ausente daquela culpabilização, né? Não só de nós, mas de quem nos cerca, e assumir o protagonismo da nossa vida, né? Eu acho que é muito necessário a gente ter este olhar, né? E hoje a gente vai precisar ter este olhar, um olhar de humildade, um olhar de carinho, de desconstrução, para falar sobre o tema de hoje, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Espero que o som tenha voltado aí, ficado legal. Às vezes, se der alguma oscilaçãozinha, é porque hoje eu mudei um pouquinho o local e às vezes, como estou um pouquinho longe do roteador, pode dar uma oscilada, tá bom? Vou pedir licença para a gente desligar os comentários, tá? Para a gente poder se concentrar um pouquinho mais no nosso aprendizado de hoje, certo? Bom, meus queridos, então vamos lá, né? Hoje, assim, a gente vai dar, assim, continuidade, né, ao livrinho que a gente está estudando, né, o Amigo Jesus. Mas, assim, não sei se quem frequenta aqui as lives sempre, semanalmente, percebe que eu sempre busco ter o cuidado e o carinho de trazer as lições de Jesus, que para mim foi o maior psicólogo que já existiu neste nosso mundo, né, com as maiores sacadas, os maiores insights, as maiores catarses, né, que nos proporcionam aí transformações pelo poder de uma única frase, né? Então, hoje eu vim falar um pouquinho sobre essa passagem, né, que está no capítulo intitulado Vim Abençoar Sua Casa. Eu não vou ler o capítulo hoje, né, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou pegar um trecho dele para a gente discorrer a respeito do tema da nossa live de hoje, que é a frase, abre aspas, se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te cortou, né? Fecha aspas. Por que você chegou nessa fala, Eduardo, nessa frase? O que te levou a ela, né? Me levou a ela esse trechinho que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, que é um trechinho que não é quase falado por ninguém, porque a gente está sempre pensando nas grandiosas curas, né, de Jesus que foram feitas, a mulher hemorrágica, o cego de Betsaida, o paralítico. Mas nessa passagem, Jesus cura simplesmente uma febre, né? E aí fala assim, uma febre é uma cura pequenininha, né? Mas o detalhe é o que acontece após essa cura. E aí a gente vai ver que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é extremamente atual. Hoje a gente vai falar de convívio com pessoas narcisistas. Hoje a gente vai falar de desconstrução de projeções que temos dentro de nós, né, que muitas vezes foram moldadas por relacionamentos abusivos. Nós vamos falar de muita coisa hoje, até de um caso que tem repercutido aí na mídia, né, de uma violência doméstica, né? Enfim, fica com a gente. Então, eu vou ler só um trechinho que fala assim, ó. Entrando na casa de Pedro, Jesus viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Esse é o trechinho, né? E aí, fala-se aqui um comentário breve, né, que eu já vou passar para ler esse comentário e já passar para nossa fala de hoje.
Nessa passagem, ao curar a sogra de Pedro, o Evangelho registra que ela passou a servir Jesus e seus amigos. Posso imaginar que tão logo cessada a febre, a mulher se levantou e foi preparar a mesa para que Jesus e seus amigos fizessem a refeição. Não estaria aí uma lição interessante para quando estamos diante de Jesus pedindo uma cura? Ele fez cessar a febre da sogra de Pedro, a fim de que ela realizasse a missão que Deus havia confiado a ela. E nós, queremos a cura para quê? Para continuarmos distante da missão que recebemos? Para continuarmos revoltados, nos queixando da vida, procurando sempre um culpado para o nosso sofrimento? Jesus curou aquela mulher para que ela servisse. E quanto a nós? A nossa vida serve para quem? Então, eu já vou parar aqui, né? Por quê? Para explicar para vocês por que eu cheguei no nosso tema da live de hoje, né? Se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te cortou. Nessa passagem, há de fato uma cura. Porque em muitas outras, a gente tem apenas a cura do corpo, né? O paralítico às vezes voltou a errar. O cego, quando recuperou a visão, utilizou a visão para olhar o mundo de uma forma cruel, para olhar o que não precisava ser olhado. Ele poderia ter reeducado a sua visão, enfim. E muitas outras curas, inclusive um dos únicos relatos que a gente tem, né, de Jesus chorando foi justamente, né, numa fala onde ele fala que chorava por aqueles que haviam sido curados apenas da questão física, né, mas não haviam sido curados na sua essência, na sua alma, né, continuavam aí agindo de forma adoecida, né? Então, a cura, quando se dá apenas no campo físico, a gente não pode chamar de cura. Não pode. No caso da sogra de Pedro, a cura aconteceu. Porque assim que ela se curou no campo físico, ela foi servir. E esse servir não é simplesmente ir lá fazer um café. Tem muito mais de riqueza, né, de interpretação nessa passagem do que simplesmente falar assim, ela ficou boa, então já curou da febre, foi lá servir um café. Não. Ela se curou e recuperou a ideia, ela recuperou o propósito, a missão dela, que é amar. Esse servir o café é uma representação figurada de amar. E a partir de toda a cura que se faz, para que a gente tenha a certeza de que ela de fato aconteceu, é saber se você voltou a amar. Se você voltou a desenvolver o teu potencial de amor. Aí a cura se fez. Porque quando a gente tem a mágoa, quando a gente está num processo de culpa, quando a gente está num processo de baixa autoestima, enfim, de cólera, é difícil amar. É difícil voltar a desenvolver o nosso potencial de amor, que é o porquê de estarmos aqui nessa terra, que é o porquê de algumas pessoas encontrarem ou não a felicidade, ou pelo menos alguns momentos felizes, né, nesse mundo onde ainda é tão difícil sorrir de forma perene, né? Então, a gente vai, antes de adentrar no tema, agora, falar um pouquinho sobre um conceito, né, da psicologia, mas eu vou, como eu sempre busco fazer, simplificar o máximo que eu puder, tá? Mastigar o máximo que eu puder, que para todo mundo entender. Mesmo se você não tem o hábito de ouvir sobre nada sobre psicologia ou enfim. Bom, eu queria trazer para vocês, antes da gente começar essa fala, um conceito de uma coisa que chama projeção, né? O que significa projeção? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, né? Projeção é a gente colocar para fora de nós o que está dentro de nós. Esse conceito de projeção, ele foi criado em 1884 por Freud, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, no pai da psicanálise, né? Se você nunca ouviu falar de Freud, nunca ouviu falar em projeção, você já deve ter ouvido pelo menos falar de projetor. O projetor é aquilo que a gente utiliza para projetar na parede, palestras, slides, enfim. A ideia é essa mesmo.
O projetor, ele projeta na parede aquilo que está dentro dele. É essa a ideia que vai introduzir o nosso tema de hoje. Nós não somos projetores, mas é como se fôssemos, porque nós também projetamos. Projetamos os nossos medos, nossas dificuldades, nossos sentimentos, os nossos desejos, nossas qualidades e várias outras coisas que a gente vive. Mas, relacionada ao tema de hoje, mais uma vez eu vou falar, a última. Se você não se curar do que te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. Baseado nisso, a gente projeta também aquilo que não está curado dentro da gente. Que não está curado dentro da gente. Então, muitas vezes a gente acaba projetando a dor dos nossos conflitos não resolvidos. A gente acaba projetando as mágoas não curadas, as feridas não cicatrizadas em todos aqueles que nos cercam e que acabam convivendo com a gente. Um ser humano machucado, sangrando, que sangra em cima dos outros. E esses outros, naturalmente, são aqueles que estão mais perto. Meu filho, meu parceiro, meu colega de trabalho. E muitas vezes eu acabo não percebendo que eu estou sangrando, agindo de determinada forma, porque eu estou ferido. Muitas vezes eu estou na carne viva e aí basta o outro encostar ou mencionar determinado assunto que eu sangro. E quando eu falo que eu sangro, é que eu me revolto, que aquilo me machuca com uma profundidade. Aí você fala assim, gente, mas eu falei só isso. Mas a pessoa já estava na carne viva, na ferida, né? Existe uma frase, nós vamos fazer todo um caminho hoje, tá? Um caminho lógico para a gente chegar no que a gente precisa trazer. Existe uma frase que diz assim, aquilo que nos incomoda no outro diz respeito ao que está guardado dentro de nós. Você já ouviu falar isso? Que quando a gente identifica no outro uma coisa que me incomoda muito, mas não estou falando assim, eu não gosto disso nela, não. Eu odeio isso nessa pessoa. Eu odeio, tá? É uma coisa muito, muito forte, assim. Normalmente, quando a gente odeia algo, é preciso olhar com atenção especial. E para a gente olhar com essa atenção especial, a gente precisa exercer a humildade. Talvez só de você escutar isso agora, você já tem vontade de sair dessa live. E eu já tenho vontade de sair dessa live, porque essa live não é fácil de ouvir. Ela às vezes vai cutucar o nosso orgulho, né? Vai cutucar o nosso ego aí. Então, muitas vezes a gente fala mal do nosso cunhado, a gente fala mal da nossa sogra, a gente fala mal do nosso irmão, a gente fala mal do nosso companheiro de trabalho e ele tem determinado comportamento que a gente odeia nele, mas a gente nunca teve coragem de olhar com profundidade e ver que eu também tenho um pouco daquilo. Talvez, né? Então, a gente precisa, no primeiro momento, se a gente está buscando deixar de parar de sangrar, que é o propósito da nossa live de hoje, ter a humildade de olhar para dentro de nós e nos perguntarmos: por que isso me fere tanto? Por que isso me fere tanto? Né? Como é que chama esse sentimento que eu estou sentindo por essa pessoa? E o que é que provoca essa minha atitude perante ela? De raiva, de inveja, de egoísmo, de recolhimento, né? E aqui, eu sempre falei para vocês, a gente precisa validar o sentir. Ninguém aqui está para ocultar sentimento. Sentimentos são direcionadores de progresso. Senão, Deus não nos faria com eles, né? Sentir faz parte. Qual que é o problema então, Eduardo? O problema está em quando eu sinto algo e aí eu desconto no outro o que eu estou sentindo, porque isso me fere. E aí eu acabo ferindo também. Conhece alguém assim? Eu e você somos um pouco assim? Será? Por exemplo, é uma pessoa muito ciumenta, porque no relacionamento anterior ela foi traída. Exemplo 2. É uma pessoa muito possessiva, porque várias pessoas que passaram pela vida dela foram embora, não ficaram.
Então ela aprisiona para não perder. Conhece alguém assim? É uma pessoa com baixa autoestima ou insegura, porque ela foi tratada com ausência de respeito pelos pais ou diminuída. Você é incapaz. Sempre soube que você não ia virar nada. Sua prima é melhor do que você. Exemplo 4. Pessoas perfeccionistas ao extremo ou competitivas ao extremo. Porque de repente ouviram dos pais, você tem que ser o melhor da classe. Você tirou 9, mas e o fulano? Aposto que ele tirou 10. Ou o parceiro, nossa, você viu o corpo da fulana? Nem parece que teve um filho, né? Nossa, você viu o salário da Beltrana? Isso é uma mulher poderosa. Todos casos em que a gente foi ferido por um, mas a gente sangra sobre o outro, que não tem nada a ver com a história da nossa ferida. Isso acontece demais. Bom, primeiro passo para a cura das nossas feridas emocionais: reconhecê-las. E é por isso que eu falei que a live de hoje requer muita coragem, muita humildade. Porque reconhecer uma ferida nem sempre é fácil. A gente está cercado por pessoas, quando não somos nós mesmos, que falam assim: ah, isso aí que acontece não é meu não, é da pessoa, ela que faz isso comigo. Ou então, eu sou assim porque fulano fez isso comigo. Sempre buscando culpabilizar. Por isso que às vezes, eu preciso de uma ajuda de um profissional. Alguém pelo qual eu não tenha que manter uma imagem. Alguém que eu tô me lixando sobre o que acha ou deixa de achar de mim. Porque eu não devo uma satisfação emocional para aquela pessoa. Ela saber quem de fato eu sou não vai implicar em nenhum tipo de desconstrução. Por exemplo, dentro da minha família, onde às vezes eu tenho que manter uma certa imagem. E aí, de repente, eu não posso revelar minha fraqueza, entre aspas, que são as nossas sombras. Então, às vezes não, sempre, um psicólogo é muito bom. Um amigo, dependendo, é muito bom. Um líder religioso, se souber ter uma escuta, educada no sentido de saber como ouvir, é bom, O primeiro passo, reconhecimento. Segundo passo, ressignificar. Nossa, Eduardo, todo mundo fala nesse tal de ressignificar a dor, ressignificar a ferida. O que de fato é ressignificar? Olha o significado, da palavra. Ressignificar, trazer um novo significado ao que me aconteceu. Para que trazer um novo significado? Porque a partir do momento em que eu me permito olhar aquilo de uma forma diferente, eu também posso atribuir um novo significado àquilo. Tem uma frase que fala assim: se eu não consigo mudar um fato ou uma pessoa, eu posso tentar mudar o meu olhar sobre ela. E, gente, isso é libertador. Libertador. Vocês não têm noção do poder de quando a gente aprende a fazer isso. Sabe, porque a gente... Tem certas pessoas, nós vamos falar um pouco sobre isso, que você pode fazer o que quiser. Você pode convencer por N motivos. Você pode gravar a pessoa agindo de uma forma, mostrar para ela e falar assim: você agiu assim, que ela não tem maturidade emocional para poder dizer: você tem razão, realmente fui eu que errei, Então, como conviver com pessoas assim? Com situações assim, mudando o olhar sobre ela, transformando a ferida em cicatriz, Aquilo que marca, no caso uma cicatriz, ela mostra que houve uma lesão, É importante a gente olhar para as nossas feridas. Quando a gente olha para as nossas cicatrizes, existe uma história por trás daquilo, Por exemplo, eu tenho uma aqui, Aqui, essa cicatriz aqui. Essa aqui eu fiz andando de skate. E ela, toda vez que eu olho ela, eu penso assim: eu não sou bom no skate. Eu sei andar de bicicleta, mas eu acho que no skate eu não vou subir mais, não. Ela traz um aprendizado. Mas ela tá aqui. E assim também é na nossa alma.
Se a gente conseguir olhar com humildade para as nossas cicatrizes e entender o que aquilo tem a me ensinar, eu não faço outra. Pelo menos não pelo mesmo motivo, né? Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou, por exemplo, trazer um caso, né? Que é muito falado. Por exemplo, abuso sexual na infância, né? Muitas pessoas que sofreram abuso sexual na infância, elas têm muita dificuldade de identificar isso. Às vezes tem até uma certa relutância, um medo muito grande, né? Uma vergonha. Ou porque havia ali uma dualidade de sentimentos, mas eu gostava tanto daquela pessoa, eu amava tanto alguém, mas eu odiei aquilo que ela fez comigo. Então eu tenho dificuldade de assumir isso, né? Às vezes um padrasto, às vezes um pai, às vezes uma tia, às vezes um avô, uma vizinha. Então é difícil pra gente, pro nosso psiquismo, muitas vezes assumir que alguém que eu amava tanto me feriu com tanta profundidade, né? E aí, quando isso acontece, o movimento natural que a gente faz é a repressão do sentimento. Mas não é porque eu reprimi que ele deixou de existir. Quando eu reprimo o sentimento, eu envio ele para a caixinha que se chama inconsciente. Inconsciente. E aí, quando eu mando para essa caixinha, não significa que ela deixou de existir, como eu falei. Só significa que ela foi armazenada em outro lugar. E esse lugar, ele é mágico. Ele é mágico, sabe por quê? Porque às vezes entra lá como um pensamento, entra lá como um trauma e sai de lá como uma doença, né? São as famosas doenças somáticas, né? Psicossomáticas. E aí se manifesta tanto na questão física quanto no psicológico. Por exemplo, doenças autoimunes, né? Por exemplo, enxaqueca crônica, síndrome do pânico, dificuldade de estabelecer vínculo, de se relacionar com pessoas do mesmo sexo de quem me agrediu sexualmente, fibromialgia, etc. São todas doenças psicossomáticas, né? Que tem uma causa ali muito mais emocional do que propriamente um vírus, uma bactéria, etc, 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 né? Agora, olha o que acontece, meus irmãos, quando eu reconheço o abuso. Não, realmente, eu me recordo que eu fui abusado, eu me recordo da pessoa e agora eu consigo entender tudo. E a consequência daquilo é que aflora uma raiva. Normalmente é o primeiro sentimento, ou a tristeza ou é a raiva. E essa raiva, ela é legítima, ela precisa acontecer, mas ela também precisa passar. Porque se eu ficar nesse ciclo de alimentação dessa raiva, eu não vou conseguir fazer o quê? Ressignificar. E aí a cura não acontece. Não acontece. Aqui, eu recebi de vocês, nossa, chegou muito comentário de vocês sobre isso, sobre raiva. Muito comentário sobre raiva, né? Pessoas que se estacionaram no processo de raiva. Aí fica retroalimentando. Volta lá no fato que aconteceu, vê como eu estou hoje, se enfurece. Volta no fato que aconteceu, vê como eu estou hoje, se enfurece, culpabiliza. Entende? E fica nesse ciclo e não sai dele. E a vida vai passando, os anos vão passando e eu vou me definhando, porque tudo quanto é energia eu gasto na alimentação desse ciclo, né? Então, isso é de um desamor imenso. Desamor, meus irmãos. Desamor para consigo. É como se a gente se algemasse a quem nos feriu e não permitisse voar. Não permitisse partir. Então, aqui eu vou falar a coisa mais importante dessa live. Presta atenção. Ressignificar é quando, por exemplo, nesse caso que a gente citou do abuso sexual da infância, o abusado devolve para o abusador o sentimento que pertence a ele. Como assim, Eduardo? Eu não estou entendendo. Vou te explicar.
quando alguém sofre um abuso, há uma grande chance de duas uma. Ou ele também se torna abusador, ou ele se permite ser abusado durante muitas e muitas e muitas situações da vida, né? Vide, por exemplo, pessoas que se envolvem em relacionamentos abusivos, né? Muitas das vezes são pessoas que sofreram abusos. E aí reproduz aquilo, projeta aquilo, né? Se torna assim quando não devolve ao abusador o sentimento que era dele. Mas eu não estou entendendo, Eduardo, como assim devolve para o abusador o sentimento que era dele? Tá. Antes de ser abusado, você era abusador? Não. Você se permitia ser abusado? Não. Então esse sentimento te pertence? Não. Então, devolver ao outro quer dizer, eu me permito voltar a ser quem eu era antes de você. Eu me permito voltar a ser quem eu era antes de você fazer o que você fez comigo. E aí eu tomo de volta o que me pertencia. Eu deixo de ser escravo do que você me fez. É muito difícil para muita gente ouvir isso. Eu imagino que deve ter muita gente emocionada com isso, né? Porque às vezes nos feriram há tanto tempo que o processo de cura ele tem que remeter lá na infância. E é por isso que dentro dos processos psicoterapêuticos fala-se tanto sobre a criança. Não a criança da criança, cronologicamente, né? Sobre a nossa criança. Tem gente de 80 anos que vai encontrar a cura lá na infância. Tem uma frase do Fernando Pessoa que fala assim, ó. A criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que sou é nada, quero ir buscar quem fui, onde ficou. Então, muitas vezes, lá na infância, acontece o processo de roubar-nos de nós mesmos. Nós fomos roubados de nós mesmos. E aí eu preciso voltar lá atrás, resgatar o que ficou lá na infância, onde às vezes aconteceu o processo traumático. Às vezes lá no comecinho de um relacionamento na adolescência, onde, por exemplo, eu me permiti que o outro construísse com as peças que pertenciam a ele e não a mim. E é terrível quando somos integralmente construídos pelo outro. É terrível quando a gente não tem o direito de colocar nossas próprias peças sobre nós mesmos. Voltar a olhar como eu era antes de um abuso. Voltar a olhar como eu era antes desse relacionamento. Voltar a olhar como eu era antes de alguém me ferir profundamente. Bom, vocês devem estar vendo, né, a repercussão de um caso que está aí na mídia. O que eu vou trazer não é uma fofoca, né? Que a gente é avesso a isso. Mas é um caso que está repercutindo na mídia da apresentadora, né, da Ana Hickman. Então, a Ana Hickman, né, essa semana, ela denunciou um marido com o qual ela convivia desde quando ela tinha 16 anos, né? Hoje ela tem 42. Denunciou por uma violência doméstica. Segundo o relato dela, ele a enforcou, a empurrou contra a parede, prendeu o braço dela e forçou a entrada em casa, e ela ficou com medo e ligou para a polícia, né? Enfim. E aí, algumas pessoas fizeram recortes de publicações, né? Que ela viveu ao lado do marido, algumas cenas. E aí, naquelas cenas, já se mostrava, assim, claramente indícios de violência. Não física, mas de violência verbal, né? De violência emocional. E aí eu fico pensando, né? Ela está com este companheiro ou ex-companheiro desde os 16 anos. Hoje ela tem 42. Faz as contas. 16, 26, 36, 46. Faz quase 30 anos. 36 anos? Não, 26 anos. 26 anos. E eu falo para você,
Em que momento essa violência começou? Será que foi agora? Ou será que foi na primeira vez que ele a ofendeu e ela permitiu? Porque achou que era brincadeira. Porque a paixão, às vezes, é tão perigosa quanto a projeção do príncipe encantado que eu tenho aos 16 anos e acho que ele vai chegar num cavalo branco. Né? Será que foi agora? Ou será que foi quando ele levantou a voz e ela preferiu silenciar, como já havia sido feito das últimas 10 vezes? Mas sabe o que é? É o trabalho. Ele anda muito estressado, é por causa do trabalho. E aí eu normalizo a agressão. Isso para os dois lados, tá, gente? Não é só pro lado da mulher, não. Pro lado do homem e os relacionamentos homoafetivos, né? E quem é o culpado? Quem é o culpado por se permitir sangrar? Ou por deixar que o outro sangre sobre nós? Eu não gosto dessa palavra, culpado, porque dá a impressão que a gente acha uma determinada pessoa e ela se vira com aquilo que ela fez. Eu vou usar a palavra, quem é responsável? Nós somos responsáveis. A responsável por toda essa situação é a Ana Hickman. Por mais estranho que possa parecer o que eu estou dizendo, mas a gente permite ao outro fazer conosco o que o outro quer fazer. E eu não estou dizendo que ela fez isso de forma consciente, que ela aceitou isso de forma consciente. Mas, às vezes, ela não teve uma construção suficiente para poder dizer, não aceito que você faça isso comigo. Então, quando eu digo que a responsável por isso foi ela, não é querendo isentá-lo de culpa, de responsabilidade. Pelo contrário, eu estou querendo dizer que é o seguinte: precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos ensinar as nossas filhas, precisamos ensinar a nós mesmos que não é um story de Instagram dizendo que amo que vai compensar uma ausência. Não é um buquê de flor com chocolate que vai apagar uma ofensa. Não, não é. Não é um carinho, uma massagem, a pessoa ter uma relação, transar 100 vezes que vai justificar um tapa na cara. Uma agressão, um empurrão, um beliscão. Não é nada disso. Então a gente precisa voltar. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Tá tudo entrelaçado, vocês estão percebendo, né? Quando a gente olha para nós e quando a gente toma conhecimento de uma dor emocional que nos assola, o fenômeno da projeção ele começa a dissolver e a deixar de ser usado como mecanismo de defesa, porque no fundo a projeção é isso, é um mecanismo de defesa. Sabe por quê que eu projeto no outro aquilo que está dentro de mim? Para que eu não enlouqueça, para que eu consiga lidar com uma dor emocional que eu não estou percebendo que eu tenho, mas que se eu não tirar de dentro de mim eu vou ficar doido. E aí eu pego e projeto no outro. Por isso que chama mecanismo de defesa. Defesa contra o quê? Na psicologia a gente chama contra a desintegração do ego, né? Que nada mais é do que, se o ego desintegrar, você enlouquece. Então tudo está ligado à parte emocional. Só que a partir do momento, né, em que eu identifico o porquê que eu projeto, a partir do momento em que eu identifico o porquê dessa dor que me assola, eu paro de usar aquilo como mecanismo de defesa. Porque eu não preciso mais de defender de algo que não mais me agride. Eu já entendo por que eu agia daquela forma. E aí, aos poucos, eu vou baixando a guarda. Eu vou rompendo algumas algemas que me prendiam a um comportamento ou a uma pessoa que não tinha nada a ver comigo. E sim com aquilo que fizeram de mim, com o que me fizeram sofrer. Por exemplo, espera aí. Eu acho que, na verdade, essa minha forma raivosa de resolver as coisas não tem a ver com o meu parceiro. Não é por causa dele. É porque era a forma que eu via os meus pais resolver os conflitos deles quando eu era criança. Mas agora que eu cresci, eu vejo que existem outras formas de resolver. Então eu vou devolver para os meus pais
o sentimento que pertencia a eles. Pimba, ressignificou. Não há mais motivo para ser violento, para permanecer na resolução de conflito violento. Não entendi, Eduardo. Exemplo 2. Espera aí. Essa insegurança que eu tenho com a minha aparência, com o meu rosto é assim, meu nariz é assado, meu cabelo é assim, meu seio é assado, tem a ver com aquele meu primeiro namorado, minha primeira namorada que me largou e ficou com o bonitinho da escola na adolescência. Mas agora eu cresci e percebo que aquele era um sentimento dele, era uma escolha dele e não minha. Então eu devolvo para ele. E quando eu devolvo para ele, ele me devolve minha autoestima. Pimba, ressignificou. Vocês estão entendendo o quanto isso é necessário? Tem uma fala que diz assim: nós olhamos para o mundo uma única vez, quando crianças. O resto é memória. Então, o que significa isso? Eu até posso ter uma ferida que está aberta desde a infância, que normalmente é onde elas se abrem, né? Mas, se a ferida está com um curativo, com um band-aid bem cuidada, eu não vou sangrar em cima do outro. Por pior que tenha sido a minha infância, por pior que tenha sido a minha adolescência, e eu paro de me vitimizar. Porque não adianta, gente, a gente ficar se vitimizando do que os outros fizeram conosco. É olhar para a nossa ferida e falar assim: eu posso até ainda não conseguir te transformar em cicatriz, mas eu já posso pôr um band-aid sobre você. E você pode parar de sangrar sobre as pessoas. Entende? Porque nós não estamos aqui para mudar o outro. Essa live aqui não é para você mudar seu parceiro, para você mudar seu filho, para você mudar sua mãe. Essa live aqui é para você mudar você. Eu não tenho o poder de mudar o outro, né? Então, a partir do momento em que eu faço isso, se o outro me encostar, não vai sangrar. Porque, às vezes, a gente sangra pela ferida não estar curada ou porque não tem ali um curativo, um band-aid, né? Eduardo, você abriu a caixinha de pergunta e muita gente mandou pergunta e você não está comentando as perguntas. Teve algumas pessoas que me falaram isso. Então, eu separei o final da nossa live para a gente falar um pouquinho sobre as perguntas que apareceram, né? Eu acho que uma das que mais apareceram é como ressignificar a raiva. Porque eu tenho uma raiva dessa pessoa, do que ela me fez. Como que eu faço isso, Eduardo? Como é que eu lido com isso, Eduardo? Primeira coisa. Raiva, não só a raiva, mas as emoções, elas são como um rio. A raiva, ela é um rio. E o rio, ele deve seguir o fluxo dele, natural. Porque o rio leva a vida. Se eu bloqueio, se eu estanco o rio, na parte de baixo, tudo morre. Na parte de cima, tudo inunda e morre. Então, a raiva, ela precisa vir. Ela tem que vir, a raiva. Só não sente raiva quem é psicopata. Porque aí tem alguma distorção do sistema límbico, que são um sistema que está ligado às emoções. Se você sente raiva, parabéns. Você é uma pessoa normal, né? Então, a raiva sinaliza algo. Só que a raiva, ela é a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. O sentimento é o resto. Por que eu sinto raiva? Eu reconheci a raiva. E aí, diante do reconhecimento da raiva, o que eu posso fazer com relação a ela? O que eu preciso fazer? Eu preciso falar? Eu preciso pôr para fora? Eu preciso compreender? Eu preciso ressignificar? Por isso que diante da raiva, quando vem à tona, o melhor a fazer é dar um tempo. Dá um tempo. Dá um tempo para você entender o que está por trás da emoção. Para reconhecer o que está por trás da emoção. Recentemente, eu vou falar de uma experiência que eu tive, né? Um tempo atrás. Eu vivi um episódio de raiva, né? Porque eu acabei sendo muito ferido por uma expectativa que não foi suprida. E aí eu fiquei com muita raiva.
sabe? E eu precisei de algum tempo para voltar a me aproximar das pessoas que me fizeram sentir raiva. E isso não fez com que eu fosse menos cristão, de forma alguma. Fez com que eu respeitasse a minha emoção e entendesse que ela estava querendo me ensinar alguma coisa. Por que aconteceu isso, Eduardo? Será que as pessoas eram grandes demais ou as expectativas que eram grandes demais? E você, qual é o seu tamanho? Você também já nunca errou? Você também? E aí, sabe, quando a gente tem um diálogo franco, então quando a gente identifica onde começou, a gente aprende a tratar. Por isso que quando a gente tem, por exemplo, a raiva, a gente tem que se perguntar, isso é recorrente? Acontece sempre? Ou é uma experiência isolada? Eu não sou normalmente uma pessoa que tem raiva. Ou não, Eduardo, sabe? Eu lembro quando eu era criança, eu tinha muita raiva das coisas. Tinha muita raiva das pessoas. Eu preciso identificar onde tudo começou para saber onde tratar, o que tratar, qual foi o gatilho que desencadeou aquilo em mim, né? As emoções, eu acho tão importante a gente entender isso. Sempre que eu falo de emoção, eu acho necessário falar isso. Emoção é uma reação que a gente tem a um estímulo. É algo que mexe com você e que envolve ali uma reação. Não envolve pensamento. Já o sentimento, ele envolve o pensamento, percepção, a avaliação de alguma coisa está acontecendo. A emoção é a reação que a gente sente, né? E o sentimento é a construção. Então, por exemplo, se você já assistiu um desenho chamado Divertidamente, que é muito legal para a gente entender essa questão das emoções, até para quem tem filho eu recomendo muito, né? Lá a gente tem emoções primárias, alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, né? Surpresa. As emoções primárias são coisas que vêm. É quando de repente você recebe uma visita inesperada e aí você ali tem uma raiva, não conseguiu disfarçar, mas aí você processou dentro da sua cabeça e falou, não, mas eu não posso demonstrar raiva porque eu tenho que ser educado. E aí eu finjo uma felicidade. Transformei num sentimento, mas na verdade é uma decepção, é um fingimento, enfim. Entende? A raiva é a fumaça, mas não é o fogo. E a gente identifica o fogo através da fumaça. Então, não tenha medo de sentir raiva. Não tenha culpa por sentir raiva. Tenha, sim, culpa de não olhar para ela. Olhe nos olhos dela e busque a origem dela. Conhecendo a origem da fumaça, você combate o fogo, certo? Uma outra coisa que apareceu muito é sobre conviver com alguém extremamente tóxico, né? Então, olha, eu sou uma pessoa que viveu relacionamentos tóxicos e não consigo mais me envolver com ninguém. Eu não consigo perdoar o meu pai por tudo que ele é, por tudo que ele faz. Como lidar com pessoas que transformam tudo em caos, que são negativas, tudo é problema para elas, né? Enfim, tanta coisa que apareceu aqui, ó. Como conviver sob o mesmo teto com alguém que já te feriu horrores e hoje parece nem lembrar. Como auxiliar quem não aceita olhar para as próprias dores e prefere fugir do que curar suas feridas, né? Gente, esse termo, né, pessoas tóxicas, né, é um termo relativamente novo, não se falava muito disso, né? E aí, pesquisando sobre isso, hoje eu aprendi que existem cerca de 20% de pessoas tóxicas no mundo, né? Tóxicas mesmo. E o que é alguém tóxico, Eduardo? É alguém que é tudo isso que vocês citaram. Alguém que se nega a se responsabilizar. Alguém que está sempre culpando o outro. Alguém que não tem consciência do que faz. Ou se tem consciência, não querem ter. Porque são tão narcisistas que se recusam a ter.
Então, o relacionamento com essas pessoas, ele jamais será funcional. Ele jamais será normal. Abandona a ideia de ter um relacionamento normal com alguém que é tóxico, com alguém que é narcisista. Eduardo, como que eu faço para conviver com uma pessoa assim, que deixa minha vida um inferno? Assume a responsabilidade. Ninguém deixa a nossa vida um inferno. Nós é que nos permitirmos mergulhar nesse inferno. Porque eu não traço estratégias de enfrentamento para essa relação. Então me ensina, Eduardo. Vamos lá. Primeira estratégia de enfrentamento. Faça um realinhamento das tuas expectativas com relação a essa pessoa. É como assim, se eu diminuo o sarrafo da expectativa, se essa pessoa te machucar, te ferir, te maltratar, vai te machucar muito menos. Porque você já estava esperando. Você já estava esperando. Aliás, você não estava esperando grandes coisas dela. Você já a vê de uma forma diferente. Não tem o mesmo julgamento, o mesmo critério que você teria para uma pessoa emocionalmente normal, né? Eduardo, mas essa pessoa é minha mãe. Essa pessoa é meu esposo, é meu filho. Tá bom, pode até ser. Mas, deixa eu te falar uma coisa. E nesse quesito, eu vou me permitir valer do espiritismo, né? Aqui nós estamos num contexto religioso também. Antes de ser seu pai, sua esposa, seu marido, enfim, seu filho, ele é um espírito que também está em obras. E quem está em obras, volta e meia vai causar transtorno. Não tem a plaquinha lá? Desculpe o transtorno, estamos em obra. Serve para pessoas também. Então, a pessoa te feriu, a pessoa te machucou, pontua de forma assertiva e não agressiva. Não precisa mudar o tom de voz para ganhar discussão. Mas você percebeu que mesmo pontuando, que mesmo provando por A mais B que o erro era dela, mas ela insiste em falar que o erro foi seu. Então, quero te dizer uma coisa. Para de gastar energia com esse tipo de pessoa. Pessoas com imaturidade emocional, elas não conseguem ter uma conversa madura. É igual você conversar com uma pessoa que está embriagada. Ela não fala coisa com coisa. O que ela falou ali, daqui a pouco ela muda, ela nem sabe o que está falando. Porque essas pessoas, em algum momento da vida delas, ela estacionou emocionalmente num egocentrismo tão infantil que ela simplesmente não consegue se colocar no lugar do outro. Não consegue. Só existe ela, interesses dela. Então, se eu chegar e uma criança virar para mim e falar assim, você é um bobão, o que eu vou fazer? Às vezes eu vou ficar um pouquinho chateado, mas eu vou relevar, é uma criança. Agora, se um adulto chega e fala assim, você é um bobão, nossa, eu vou querer voar nele. Mas e se de repente eu ver que esse adulto no fundo é uma criança? Porque eu sei que não tem maturidade na ofensa. Às vezes ele nem sabe o significado que ele está dizendo. Aí, o que era um tijolo arremessado contra mim se torna um grãozinho de areia. Mas, só dá uma limpadinha aqui, ó. Eu vou diminuir o poder de afetação a partir da mudança da perspectiva, da expectativa. Entendeu? Então, é pela falta de capacidade de reconhecer os próprios erros que aquela pessoa continua errando. Não tem nada a ver com você, muitas vezes. É pela falta de reconhecimento. É pela falta de olhar para dentro de si e falar assim, eu preciso mudar. Ela não quer fazer isso. E eu falo, gente, que nós estamos vivendo um problema muito sério nessa geração que a gente está passando. Sabe por quê? Porque, por exemplo, no passado, a gente tinha uma educação que era muito castradora, né? Realmente, assim, a gente não pode falar que era saudável, por mais que alguém fale assim, no passado os filhos educavam, tinham educação pelos pais, tal. Não, a gente tinha era medo, né? E aí, o que acontecia? A gente apanhava de cinta, a gente ajoelhava no milho, né? Eram castigos que machucavam, né? Só que com um pouco de terapia, a gente às vezes desconstruía aquilo e conseguia chegar no prumo.
Qual que é o problema da geração de hoje? O problema da geração de hoje é que é tão permissiva, eles podem fazer tanto o que eles querem, que você está criando uma geração de narcisistas. E aí, o narcisista, ele não vai para terapia, porque ele não identifica nele o erro. Ele não identifica nele a falha. Ele não vai para terapia, ele não olha para dentro de si, ele não administra conflito, ele desiste da vida. Por quê? Eu prefiro desistir da vida, porque se eu não sei jogar, eu prefiro desligar o jogo, desligar o videogame. E, a grosso modo, é essa geração que a gente está tendo, né? Então, a gente precisa de repensar sobre a educação dos nossos filhos, sobre reconhecimento de erros, de valores, enfim. Para lidar com uma pessoa narcisista, com uma pessoa tóxica, eu preciso entender que eu não posso jogar o jogo dela. Porque se você jogar o jogo dela, se você entrar emocionalmente no jogo dela, você vai perder. Porque ela é especialista em inverter a situação. Ela fez isso a vida inteira. E no fim ela ainda te convence que você que está errado e você que vai pedir desculpa. Porque ela é muito boa nisso. Entende? E não tem a ver com você, tem a ver com ela. Se você sabe que ela sempre vai ser tirânica, irônica, se fazer de vítima, você entra numa fala, numa discussão, num encontro, não esperando outra resposta. E aí você já entra emocionalmente preparado. Você não cai na armadilha dela. Entende? Você não cai na armadilha dela. Então ela deixa de ter poder sobre você. Você já sabe o que esperar de uma discussão. Ah, mas eu você fez... Ah, é? Ah, então tá bom. Mas eu fazia... Ah, então tá bom. Só que ao mesmo tempo que a gente faz isso, né? E às vezes eu tô falando isso, né? Pra pessoa de dentro de casa. Porque é óbvio, se eu tenho condições de distância de uma pessoa dessa, óbvio que eu devo fazer. Óbvio, né? Pelo amor de Deus, né? Se é um amigo, entre aspas, se é um namorado, entre aspas, eu devo me distanciar. Alguém tóxico para quê? Para me envenenar? Mas tem situações que eu não consigo. Se está dentro da minha casa, é difícil eu conseguir. Então, eu preciso para isso também aumentar a minha rede de apoio emocional fora da minha casa. Daí a importância da gente ter novos amigos, um grupo religioso, academia, uma coisa que você gosta de fazer. Porque aí o afeto que eu gostaria de ter em casa e não tenho, eu vou encontrar em outro lugar. E vou conseguir suprir aquela demanda emocional para estar bem. Para estar bem. Ah, Eduardo, mas o pai de fulano não é assim. A mãe de ciclano não é assim. Eu sei. Mas cada um tem sua história, sua interioridade, sua anterioridade. O que construiu e o que desconstruiu. E quer saber? No final, todo mundo vai aprender a se amar. Cedo ou tarde, tem uns que vão pegar uns caminhos bem tortuosos. Tem uns que vão pelo caminho melhor. Então, escolha o teu caminho. Escolha se abster desse tipo de ferida. Escolha não sangrar sobre os outros. E escolha não permitir que sangrem sobre vocês. E eu acho que esse é o segredo, né? E bom, gente, já estamos aqui com o horário estourado, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa fala de hoje. A gente foi um pouquinho mais pro viés da psicologia, do comportamento, né? Mas eu acho que é necessário também, porque é o que a gente vive, é o que a gente tem vivido nas nossas relações, né? Então, espero de coração que vocês tenham gostado e eu queria falar para vocês o seguinte, o barquinho é nosso. Então, sempre que vocês sentirem vontade de um tema, vontade de uma fala, necessidade que algo seja abordado, fica à vontade, né, para mandar uma mensagem.
e falar, nossa, Eduardo, podia falar sobre isso, podia falar sobre aquilo, né? Estou com essa necessidade. Eu vou sempre tomar o cuidado, mais uma vez eu repito para vocês, de trazer os ensinamentos de Jesus para o nosso contexto atual. Às vezes a gente olha e fala assim, mas na minha família a gente está vivendo um caso de ansiedade, de mágoa, de raiva, de ideologia política. O que tem a ver falar sobre Maria de Magdala? Eu conto ou vocês contam? Jesus escolheu as personalidades a dedo. Porque às vezes tem uma frase que fala assim, eu leio um drama para não viver um drama. Acho que é de Sócrates. Então o que é isso? Eu aprendo com a história de algum personagem que era de determinada forma e você fala assim, nossa, ele é igualzinho meu cunhado, igualzinho meu irmão. E aí, com a lição de como se procedeu para com ele, há 2000 anos atrás, eu procedo agora. E as coisas acontecem. Porque os tempos mudam, os valores às vezes mudam, o contexto muda, mas a necessidade emocional é a mesma. É a mesma. Mas é isso, queridos. Vai ficar gravada. Nossas lives sempre ficam gravadas no canal do YouTube, viu? E um grande beijo para vocês. Obrigado por compartilhar conosco este momento. Vou fazer uma prece musical, né? Pra gente poder ir dormir tranquilo, pensativo e, acima de tudo, predisposto a curar-se, né? Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade que a gente teve nessa noite de olhar para dentro de nós. Nem sempre é fácil, nem sempre é fácil desconstruir a imagem que a gente tem sobre aquele que a gente ama. Mas um dia o Senhor nos ensinou que o ser humano é muito mais frágil do que perverso. Não há necessidade de transformar nenhum herói em vilão. Apenas de entender que nascendo do progresso todos somos crianças, ora caindo, ora levantando, ora aprendendo, ora ensinando. Então, esteja conosco, Jesus, nos guia, nos ampara e ilumina o nosso caminho. A sua fé, entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te, feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor
Beijo. Tudo passa, tudo se renova, inclusive nós, que nos renovemos sempre, inspirados pela matéria-prima do amor. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.